Olá, meus queridos amigos, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui iniciando mais um Rosas do Evangelho. Nessa segunda-feira, temos sempre um encontro marcado para estudarmos, para refletirmos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse momento, nós estamos então começando o nosso Rosas do Evangelho desta segunda-feira. Tudo bem, já tem alguns corações queridos chegando aqui no Instagram, Soraya, Dri Castro, tudo bem? Pablo, Andressa, Soraya, Sônia, May, tudo bem, meus queridos amigos? Então, boa noite para os nossos seguidores do YouTube, boa noite para os nossos seguidores aqui do Instagram. Estamos juntos sempre para esse estudo. Então, hoje nós vamos estudar a temática do capítulo 20, queridos amigos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos estudar os trabalhadores da última hora. E além disso, dos trabalhadores da última hora, vamos ver dentro desta temática, os últimos serão os primeiros, certo? Andréia, boa noite. Anitta, Alex, tudo bem? Maninho. Olha aqui, Luana, tudo bem, Luana, aqui no YouTube? Boa noite, minha querida. Xande, Marcelo, Aline, tudo bem, meus amores? Como é que vocês passaram? Espero que vocês tenham passado a semana bem, o fim de semana bem, prontos para mais um estudo, para mais um aprendizado. Sempre aqui no YouTube agora e no Instagram também. Oliveira, Aline, Nazaré Lasmar, Alex, tudo bem, Alex? Como é que você está? Ok, vamos ver aqui. Olha aqui, Marli também no YouTube, tem mais pessoas no YouTube, tudo bem? Oi, meus queridos amigos, que bom encontrá-los aqui. Olha, May, não vou interagir muito, vou deixar o celular carregando, mas estou na TV no YouTube. Beijo, tá bom, May, querida, muito obrigada. DBK, tudo bem? Seja bem-vindo, DBK. Obrigada aqui, Andréia, agradecendo a oportunidade de estudar. Imagina, nós é que agradecemos sempre. Olha a Ceci aqui no YouTube, dando boa noite, tudo bem? Meus queridos amigos, então, como vocês já sabem, toda vez quando nós iniciamos o nosso estudo, fazemos realmente uma prece, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos juntos, estudando realmente, adquirindo esse conhecimento tão importante para nós. Então vamos orar, vamos agradecer ao Mestre querido a oportunidade desse estudo e depois vamos iniciar o nosso estudo, ok? Então, fechando os nossos olhos, elevando o pensamento sempre ao Mestre querido e amado Jesus, agradecendo pela oportunidade que aqui temos, Senhor, de aprender e de adquirir o conhecimento contigo. Como é bom termos à nossa disposição a doutrina espírita que tanto nos instrui e acalenta os nossos corações, trazendo para nós a esperança de dias melhores. Que nós possamos verdadeiramente acreditar e internalizar os ensinamentos recebidos, colocando-os em prática em nossas vidas e assim crescendo e evoluindo. Então que nesta noite, Mestre, tu possas mais uma vez nos envolver e nos amparar. É o que te pedimos, Senhor, que assim seja. Vamos lá então, meus queridos amigos, vamos estudar, vamos aprender, vamos entender o que significa, o que nós podemos entender por trabalhadores da última hora. Eu gostaria de ouvi-los um pouquinho. Todos nós temos já o hábito, principalmente dentro da doutrina espírita, de ouvirmos que somos trabalhadores da última hora. O que significa sermos trabalhadores da última hora? E por que nós somos enquadrados dessa forma? Por que nós somos considerados trabalhadores da última hora? Porque não somos da primeira, não somos da segunda, mas somos da última hora. Então eu gostaria que vocês, olha aqui, já dando boa noite também, a Suelen dando boa noite, Fernanda, minha prima querida, Débora, Maria Luísa, boa noite a todos, meus queridos amigos. Então, vamos lá, nós vamos, nesse primeiro item,
Existe aqui a passagem do Evangelho de São Mateus, ok? Capítulo 20, versículo de 1 a 16. Nós vamos fazer a leitura desse evangelho, dessa passagem evangélica, mas eu gostaria de ouvi-los. Antes de ler, eu gostaria já de entender um pouquinho o que vocês pensam sobre trabalhadores da última hora. A Dalmi está nos colocando aqui, aquele que trabalha em prol dos outros. Então, trabalhadores de última hora são aqueles que trabalham em benefício dos outros, que vivenciam, que aplicam a caridade. O que mais aqui? Que mais que vocês poderiam nos colocar sobre os trabalhadores da última hora, tá? Aqui no Instagram, que mais, meus amores? Vamos colocando, tá bom? Aqui no YouTube ainda não colocaram também. Olha, a Débora coloca aqui, seriam os tarefeiros no centro. Será? Será que então podemos considerar os trabalhadores como sendo os trabalhadores do centro, os tarefeiros como trabalhadores da última hora? A Leia coloca aqui, porque seria nosso último chamado. Olha aqui, gostando da colocação da Leia, dizendo que porque seria nosso último chamado. Será que seria isso? Bom, eu queria só inicialmente perguntar o seguinte: como é que está a imagem, como é que está a internet para vocês? Quem está no YouTube, está conseguindo ver a imagem de forma tranquila? Está dando algum delay? Como é que vocês estão aí no YouTube, tá bom? E quero também saber aqui no Instagram, tá bom? Para que nós possamos avaliar como é que estão as transmissões. Olha, a Débora dizendo que tá ótimo. Que bom, então. A Meg está dizendo, são também aqueles que prestam auxílio às pessoas sem ter conhecimento de qualquer religião. Então a Meg está colocando que são aqueles que vivenciam e que aplicam o evangelho independente de religião, pelo ato de amar, de fazer a caridade, de ajudar ao próximo. Tá? A Fernandinha diz, são os trabalhadores mais endurecidos para o trabalho. Ok, são os trabalhadores mais endurecidos para o trabalho? Mais endurecidos ou mais preparados? Seria o quê? Eu fiquei um pouco sem entender, prima, a tua colocação, tá? Obrigada, então, vocês estão dizendo que o áudio e a imagem tá ok, tá bom? Obrigada. Aqui também o Norris coloca, seria porque somos os trabalhadores da transição e com isto nossa última oportunidade de praticar a caridade e o amor incondicional. Norris Regina começou realmente a adentrar no ponto fundamental do nosso estudo de hoje. Quando ela coloca aqui, prestem atenção, Norris Regina coloca, seria porque somos os trabalhadores da transição e com isto agora vem o ponto fundamental. Seria com isto nossa última oportunidade de praticar a caridade e o amor incondicional. Por que será que Norris Regina colocou como sendo a última oportunidade? Porque, na verdade, o que ela está colocando aqui é que esta reencarnação seria a nossa última oportunidade para que nós pudéssemos verdadeiramente permanecer no mundo de transição, seguir para o mundo de regeneração e evoluir, sem que fôssemos exilados ou destinados para outros planetas, como se fosse a nossa última oportunidade de progresso neste planeta. Claro que o nosso progresso é infinito e se não evoluirmos nesse, evoluiremos em outro. Mas nesse planeta nós estamos tendo a nossa última oportunidade, a nossa última chance. E é exatamente por aí que nós vamos conversar, tá bom? Vejam, então eu vou começar a leitura e nós vamos refletindo sobre o que está sendo colocado. Então, quem estiver com o Evangelho segundo o Espiritismo, aí adentre o capítulo 20, item 1. Então vamos lá. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de aliciar, de convocar trabalhadores para trabalhar em sua vinha. Tendo acertado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada, os enviou à vinha. Saiu ainda na 3ª hora do dia, bem cedo, e tendo visto outros que estavam na praça sem nada fazer, lhes disse:
Ide vós também, vós outros, para a minha vinha, e eu vos darei o que for razoável. E eles para lá se foram. Saiu ainda na sexta e na nona hora do dia, já mais tarde, e fez a mesma coisa. E tendo saído na 11ª hora, encontrou outros que estavam sem nada a fazer e lhes disse: por que permaneceis aí durante todo o dia sem trabalhar? E disseram-lhe: porque ninguém nos aliciou. E ele lhes disse: ide vós também, vós outros, para a minha vinha. Então ele convocava, chamava a todos para trabalhar na sua vinha. À tarde, tendo chegado, o senhor da vinha disse àquele que tinha a incumbência dos seus negócios: chamai os obreiros e pagai-lhes, começando desde os últimos até os primeiros. Aqueles, pois, que não tendo vindo para a vinha, senão quando a 11ª hora estava próxima, receberam 1 moeda cada um. Então vejam bem aqui, aqueles que trabalharam apenas 1 hora, que foram convocados, aliciados na 11ª hora, eles receberam 1 moeda, como o Senhor havia prometido. Os que foram aliciados primeiro, vindo a seu turno, creram que se lhes daria mais, mas não receberam além de 1 moeda cada um. Aí ele pergunta: e em as recebendo, eles murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes últimos não trabalharam senão 1 hora, e vós os tornais iguais a nós, que carregamos o peso do dia e do calor? Mas, em resposta, ele disse a um deles: meu amigo, eu não vos fiz injustiça. Não acertaste comigo 1 moeda pela vossa jornada? Tomai o que vos pertence e ide. Por mim, quero dar a este último tanto quanto a vós. Não me é, pois, permitido fazer o que quero? E o vosso olho é mau porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. No Evangelho de São Mateus, capítulo 20, versículo de 1 a 16. Minha perguntinha, vocês estão vendo que eu estou primeiro perguntando, questionando a vocês, para depois nós irmos dando realmente os maiores esclarecimentos. Eu pergunto a vocês, por que vocês acreditam que o Senhor aqui pagou igualmente o mesmo valor para aquele que foi convocado na 11ª hora e que, portanto, trabalhou 1 hora apenas, igualmente aqueles que trabalharam desde o início, como ele diz aqui, trabalharam desde o início, pesaram, tiveram uma carga de trabalho maior, tiveram debaixo de sol, enfim, tiveram um desgaste maior. Por que será que o Senhor resolveu pagar o mesmo valor para aqueles que foram convocados, aliciados no início do dia e aqueles que foram aliciados na 11ª hora do dia? Por que será que o Senhor agiu assim? O que vocês acham? A May está dizendo aqui: voltei. Os trabalhadores da última hora são os que recebem os espíritos de volta à pátria espiritual? Ela está perguntando: os trabalhadores de última hora são os que recebem os espíritos de volta à pátria espiritual? Será, May? Será? Nós vamos conversar. Eu estou aqui questionando vocês para que nós possamos seguir nos nossos estudos, nas nossas reflexões. Olha a Rosimara Eliana da Silva dizendo: Abraão, Jacó, Moisés foram os primeiros trabalhadores. E a Débora pergunta: mas todos ganham igual? Questionando essa informação. Deixa eu ouvi-los. Interessante aqui o comentário da Rosimara. Abraão, Jacó, Moisés foram os primeiros trabalhadores. De fato, tá? Nós vamos estudar no item subsequente, os últimos serão os primeiros. Quem eram exatamente os trabalhadores da primeira hora, da segunda hora e da última hora? Quem são os trabalhadores da última hora? Mas antes de falar quem são esses trabalhadores, eu queria saber a opinião de vocês. Por que o Senhor resolveu pagar igualmente
para os últimos e para os primeiros, sem fazer diferença quanto ao recebimento e ao valor. O que vocês acham? Aqui o BP Paranhos diz: Evelyn, os espíritos que já desencarnaram perderam a oportunidade de evoluir na transição planetária? Não perderam, mas a condição pela qual eles chegaram no plano espiritual vai ser avaliada, e dependendo da condição evolutiva, eles podem continuar, terem adquirido a condição de permanecer na Terra ou não, ok? Tudo vai depender da condição deles. Agora, é muito provável que, se eles estiverem numa condição de inferioridade muito grande, bebê Paranhos, eles não retornem mais para a Terra, tá bom? Bom, a Maria Luísa diz assim: porque os trabalhadores da última hora estavam esperando o chamado. Perfeito, Maria Luísa. Perfeita a sua colocação. Exatamente, queridos amigos. E nós vamos começar agora a adentrar a explicação da nossa passagem evangélica. E por isso, vocês já podem virar a página aí do livrinho de vocês, do Evangelho, e começarmos a estudar Os Últimos Serão os Primeiros, porque Os Últimos Serão os Primeiros vai trazer exatamente a explicação da passagem. Deixa eu só ler aqui o Norris, que diz aqui: porque o importante foi atender o chamado no momento que foram chamados, independente da hora. E a Rosimara diz: porque deu sequência nos primeiros trabalhos. É isso mesmo, meus queridos amigos. Vejam, na verdade, o Evangelho nos mostra que os primeiros chamados, aqueles que primeiro foram chamados, segundo o Evangelho, está aqui no item 3, ele se refere exatamente aos profetas, a Moisés e a todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, como muito bem colocado pela Rosemara. Foram aqueles que estavam fazendo as primeiras plantações, botando ali as primeiras sementes para que o Evangelho pudesse um dia e verdadeiramente fazer parte da terra e dos corações daqueles que a habitam. Então são aqueles que vieram já iniciando o preparo da terra. Os que vieram na segunda e na terceira hora, nos diz aqui o Evangelho que eles foram os apóstolos, os mártires, os pais da igreja, os sábios, os filósofos. Esses foram aqueles que vieram na segunda e na terceira ordem, que vieram também trabalhando, que vieram também dando a sua parcela de colaboração, que vieram também trabalhando no fortalecimento do Evangelho na terra. E percebam, queridos amigos, que todos começam a se beneficiar desse trabalho. E é importante que haja esse benefício, é importante, por quê? Porque todos nós somos irmãos uns dos outros, e o benefício que eu faço hoje não é apenas para mim mesma, mas para todos aqueles que ficam na humanidade. O meu trabalho, o resultado do meu trabalho é em benefício de mim e em benefício dos demais. E é isso que a espiritualidade está nos dizendo. É por isso que os últimos também se beneficiaram, os que foram chamados na 11ª hora, os trabalhadores da última hora, também se beneficiaram do trabalho realizado pelos primeiros, porque há exatamente essa solidariedade na lei de Deus. Nada que eu faço é apenas para mim. Nenhum benefício que eu tenha condições de realizar é apenas para mim, porque isso refletiria egoísmo. E a lei de amor é de solidariedade, é de fraternidade, é de amor. Então, na verdade, os que vieram no início estavam preparando o terreno, a humanidade, a consciência para os do amanhã. E isso é maravilhoso. Jesus, antes de vir à Terra, não teve o preparo trazido pelos profetas, por Moisés? Não houve um preparo da terra para a chegada do Mestre querido? Pois muito bem. Assim como os profetas, Moisés prepararam o terreno para o Mestre querido, o Mestre também continuou trabalhando em benefício da humanidade do futuro, para que lá na frente todos chegassem à perfeição. E aí, queridos amigos, deixa eu ler aqui o comentário da Meg e eu já vou iniciar
quem são os trabalhadores da última hora. Vocês já viram que eu já falei dos de primeira hora, segunda e terceira, mas eu ainda não disse quem são os trabalhadores de última hora, mas vou já dizer. A Meg diz: acredito que Jesus queria era que todos os aceitassem, que todos aceitassem trabalhar na vinha, ou seja, mesmo na última hora receberia igual, porque para Jesus não tinha diferença em relação aos seres humanos. É isso mesmo. Eu vou dizer para vocês quem são os trabalhadores da última hora e eu vou responder a pergunta em relação ao fato de todos terem recebido o mesmo pagamento. Os últimos, os trabalhadores da última hora, são os espíritas. Aqui o Evangelho nos diz, quando ele está falando dos de primeira hora, de segunda e de terceira, ele diz: seguidos através dos séculos pelos apóstolos, os mártires, os pais da igreja, os sábios, os filósofos e, enfim, os espíritas. Estes, os últimos a virem, foram anunciados e preditos desde a aurora do Messias. Então aqui o Evangelho está nos mostrando que os espíritas são os trabalhadores da última hora. São aqueles que o Mestre, desde o início, quando aqui esteve, sabia que viriam. No momento certo, na hora certa, os espíritas viriam. E ele diz aqui, e receberão a mesma recompensa. E agora vamos também para a resposta. E ele diz, os últimos a chegar, os espíritas aproveitam dos trabalhos intelectuais de seus predecessores, porque o homem deve herdar do homem, e seus trabalhos e seus resultados são coletivos, não individuais, de forma egoísta. Deus abençoa a solidariedade. E aí ele continua dizendo aqui, o trabalhador da última hora tem direito ao salário no item 2 do item, mas por quê? Foi como vocês colocaram, porque eles estavam predispostos ao trabalho. Eles não trabalharam antes porque eles estavam com preguiça, eles não trabalharam antes porque eles não tiveram chamado, oportunidade, mas na hora em que eles foram chamados, eles se colocaram à disposição e foram para a vinha. Havia vontade, havia ânimo, havia disposição, havia boa vontade. E isso faz toda a diferença. O Evangelho nos diz aqui, olha, Andréia dizendo, perante o Pai somos todos iguais, exatamente, todos iguais, desde que nós nos coloquemos também nessa condição de disponibilidade ao Pai. Vejam bem como diz o Evangelho aqui no item 2. Os trabalhadores da última hora têm direito ao salário, mas é preciso que a sua vontade tenha estado à disposição do Senhor que devia empregá-lo, e que esse atraso não seja o fruto da preguiça ou da má vontade. Tem direito ao salário porque desde a madrugada esperava impacientemente aquele que enfim o chamaria ao trabalho. Era trabalhador, só o trabalho lhe faltava. Então, é muito diferente de pessoas ou de um espírito que não trabalhava, por quê? Por ociosidade, por preguiça, por comodidade, é diferente. Aqui ele diz, ele era um trabalhador, os trabalhadores da última hora são trabalhadores, apenas lhe faltava o trabalho. Aí ele diz, mas se tivesse recusado o trabalho a cada hora do dia, se tivesse dito, tenhamos paciência, o repouso me é agradável. Olha a comodidade. Quando a última hora soar, será tempo de pensar no salário da jornada. Que necessidade teria de me incomodar por um senhor que não conheço e que não amo? Quanto mais tarde, melhor. Este, meus amigos, não teriam encontrado o salário do obreiro, mas o da preguiça. Então, como muito bem vocês colocaram, eles tiveram direito a receber igual porque estavam dispostos ao trabalho. Estavam realmente com boa vontade para trabalhar. E aqui nós precisamos já fazer uma reflexão. Nós estamos analisando uma parábola, mas precisamos trazê-la para o nosso dia a dia, principalmente quando nós entendemos que nós espíritas somos os trabalhadores da última hora. Eu vou explicar para vocês, deixa eu só ver aqui a Meg, porque
porque quando estamos prontos, o trabalho aparece, certamente. Tudo bem, Gilvan, querido amigo? Seja bem-vindo. Vejam bem, nós espíritas somos os trabalhadores da última hora. Por que última hora? O que significa a última hora? Foi muito bem colocado também aqui no início que a última hora é a reencarnação. Na verdade, é uma forma simbólica de dizer que esta reencarnação é a nossa última hora. Nós precisamos, nessa última hora, nessa reencarnação que é a última, dar todo o nosso melhor. Fazer realmente tudo que nós devemos fazer para ficar em conformidade com o Evangelho e com as leis de Deus, para vivenciarmos o Evangelho e as leis de Deus. Temos uma reencarnação para mudar todo o resto. Esse todo o resto, a primeira, a segunda, a terceira hora, onde nós não estávamos trabalhando, o que nós estávamos fazendo, queridos amigos? Estávamos muitas vezes errando. Estávamos muitas vezes, como ele diz aqui, sendo o trabalhador preguiçoso, que mesmo quando chamado, não atendia à solicitação do Pai. Então nós, queridos amigos, por muitas reencarnações, esquecemos, desdenhamos, não ouvimos o chamado do Mestre querido. Mas isso nós não podemos mais fazer. Esse ato ficou no passado, precisa ter ficado no passado. No hoje, precisamos agir diferente. Precisamos aproveitar todas as oportunidades que temos para vivenciar o Evangelho, para trabalhar na seara do Mestre, para trabalhar na vinha do Senhor. E repito, trabalhar na vinha do Senhor é como fizeram os trabalhadores da primeira hora, que trabalharam por si e pelo futuro, pelos que vieram depois. Assim nós temos que fazer. Trabalhar, dedicação, colocou aqui o Gilvan, dedicação 100%, determinação 100%, amor ao próximo 100%. Isso é que nós temos que fazer. Realmente nos doarmos de forma completa. Aqui a Rosimara diz: os trabalhadores da última hora somos todos nós, pois vamos praticar o que foi pregado. Precisamos praticar o que foi pregado. Esse é o nosso compromisso. Deus espera isso de nós. A prima diz: sempre pensei que os trabalhadores da última hora fossem os mais resistentes ao trabalho na seara espírita. Nós podemos entender, prima, que fomos, porque certamente durante muito tempo malbaratamos a oportunidade que nós tínhamos. Mas agora, numa nova condição, no novo propósito, estamos aqui para trabalhar, arregaçando as mangas. É como se Jesus estivesse dizendo: filhos, vocês erraram até a reencarnação passada, esqueceram o meu chamado, mas eu lhes dei uma última hora, uma última reencarnação para vocês mudarem tudo, para que vocês possam ter direito ao salário, para que vocês não sejam mais resistentes ao trabalho como foram no passado. Mas nessa última hora eu quero que vocês deem tudo, que vocês nessa última hora realmente estejam dispostos ao trabalho, se dediquem. E ele diz aqui, não sou eu que estou dizendo não, vamos ver aqui no terceiro parágrafo do item 2, olha como o Evangelho coloca essa questão para nós. Ele diz: que será, pois, daquele que, em lugar de permanecer simplesmente na inação, tiver empregado as horas destinadas ao labor do dia em cometer atos culpáveis? Aqui ele já está indo além. Ele está dizendo o seguinte: pior do que ficar na inação é aproveitar o tempo para fazer o mal. Como ele diz, para cometer atos culpáveis, para blasfemar contra Deus, vertendo o sangue de seus irmãos, lançando perturbação nas famílias, arruinando os homens confiantes, abusando da inocência, que tiverem, enfim, se chafurdado em todas as ignomínias da humanidade. Que será, pois, desse coração? Bastar-lhe-á dizer na última hora: Senhor, eu empreguei mal o meu tempo, tomai-me até o fim do dia, que eu faça um pouco, bem pouco da minha tarefa, e dai-me o salário do trabalhador de boa vontade? Não. Nós erramos
nas nossas reencarnações transatas. Muito. Aí nessa reencarnação, que é a nossa última hora, eu quero fazer bem pouquinho. Não quero me doar quase nada. E chegar no fim da nossa reencarnação, nós queremos receber o nosso salário? Como ele está dizendo aqui, Senhor, eu empreguei mal meu tempo. Tomai-me até o fim do dia. Me utiliza nessa reencarnação, Senhor, mas que eu faça um pouco, bem pouco da minha tarefa e me dê o salário. Isso é justo? Não é justo. Se nós já estamos na nossa última reencarnação, ou seja, estamos aqui com uma hora de trabalho, uma oportunidade única, porque o nosso passado é de sombras, o nosso passado não é de luz. Infelizmente, o nosso passado realmente é algo que nós não devemos nos envergonhar, mas serve para nós termos consciência de que precisamos mudar. Não podemos mais continuarmos sendo os espíritos que fomos no passado. Hoje, que eu digo nessa encarnação, é uma nova oportunidade de mudança, de progresso, de desenvolvimento, de crescimento. Então, nessa encarnação, é como o Gilvan falou, 100% de determinação, 100% de entrega, 100% de amor, 100% de caridade, 100% de vivência do Evangelho. E o que nós estamos fazendo? Será que nós estamos fazendo isso? Será que nós estamos conseguindo nos doar nessa última hora? Só temos uma hora para trabalhar. Basta uma hora de trabalho com dedicação, com esforço. Basta uma reencarnação, a nossa atual reencarnação, com toda a nossa entrega. E receberemos o trabalho, receberemos o salário. Qual é o salário, queridos amigos? O crescimento. Qual é o salário se não permanecer na Terra, no mundo de regeneração, adquirindo a permissão de evoluir junto com o planeta? Esse vai ser o nosso salário. Mas nós precisamos trabalhar. O que nos diz aqui a May? E eu pensava que os trabalhadores da última hora fossem os espíritos que recebem e dão amparo aos que chegam na erraticidade. É importante nós estudarmos essas parábolas porque, de fato, nós temos muitas dúvidas. O Evangelho é maravilhoso. O Evangelho nos esclarece, vai trazendo essas informações e vai explicando como interpretar as parábolas. Então, isso realmente é fantástico. Phoebes coloca aqui, Ive, quando nos tornamos espíritas, mais ainda continuamos com certas tendências, velhos costumes e resistentes à mudança e ao trabalho no bem, simplesmente por medo de mudar. Vai acarretar no futuro? Claro! Acarretar problemas no futuro? Claro, Phoebes, porque só a intenção não vale. É preciso agir, é preciso mudança, é preciso transformação, é preciso reforma íntima. Como colocou aqui a Edna Maria, estou tentando fazer minha reforma íntima. Um dia chego lá. E temos que tentar mesmo. Mas é tentar todos os dias, é orar e vigiar a todo momento. Porque como nós ainda somos muito imperfeitos e viemos de inúmeras reencarnações no erro, não conseguiremos da noite para o dia nos reformarmos, nos depurarmos como nós necessitamos. Mas só que nós precisamos de um esforço e de uma tentativa diária. O esforço ainda é muito grande para nós hoje. Por quê? Por conta da nossa imperfeição. Mas quanto mais nós nos esforçarmos, quanto mais nós tentarmos, pouco a pouco vai se tornando mais fácil. O que hoje eu ainda preciso de muito esforço, amanhã virá com espontaneidade, com naturalidade, com tranquilidade, calma e serenidade, sem esforço. Então o esforço ele é grande só no início, depois alivia. Mas nós precisamos fazer muito mais do que o mais ou menos. Não podemos só ficar no esforço, mas sem a transformação necessária. Ok, Phoebe? Senão, realmente, nós não progredimos. E aí vamos ter que repetir. Jesus diz aqui, o Senhor diz, quando ele diz aqui, nessa condição, Senhor, me dá o pagamento, eu fiz bem pouquinho, me dá o pagamento do meu salário? Olha a resposta do Senhor. Ele diz, não tenho trabalho para ti. Não, ele diz assim, dai-me o salário do trabalhador de boa vontade? Não, não, o Senhor lhe dirá, não tenho trabalho para ti no momento. Esbanjaste o teu tempo.
Perdeste a tua reencarnação, te dei 1 hora, te pedi 1 hora só para mim. As 11 anteriores, tu erraste, eu esqueci, nem te peço mais que tu trabalhes 11 horas. Só quero que tu trabalhes essa 1 hora, a tua última reencarnação. Mas tu esbanjaste teu tempo, utilizaste para a satisfação dos teus interesses materiais, pessoais, egoístas. Aí ele diz: esqueceste o que aprendeste e não sabes mais trabalhar na minha vinha. Recomeça, vejam bem, recomeça, pois, a aprender. E quando estiveres mais disposto, com mais vontade, com mais ânimo, disposição para trabalhar, virás a mim, e eu te abrirei meu vasto campo, e tu poderás nele trabalhar a toda hora do dia. Então a resposta do Senhor foi: agora não. Tu não és merecedor do pagamento neste momento. Não fizeste por merecer, malbarataste aquela 1 hora, a única hora que eu te pedi. Malbarataste, mas recomeçarás e aprenderás a trabalhar. Ou seja, terás uma nova oportunidade, mas precisaremos recomeçar, Phoebes. As consequências futuras é que o pagamento que eu receberia, a felicidade de permanecer na Terra, no mundo de regeneração, eu perco. Mas eu perco o pagamento agora. Mas eu não vou ser condenada eternamente. Ele diz, por isso que a mensagem do mestre é linda, porque ele nos dá esperança. Mesmo ele dizendo que o trabalhador, que não foi um bom trabalhador da última hora, não vai receber o seu salário, ele deixa uma esperança. Ele diz: recomeça, pois, a aprender, e quando estiveres mais disposto, virás a mim, e eu te abrirei meu vasto campo, e tu poderás nele trabalhar a toda hora do dia. Ou ele traz, percebam, ele deixa uma luz no amanhã, ele deixa uma esperança aberta aos trabalhadores, a dizer: tu não és merecedor desse dinheiro, desse pagamento agora, mas amanhã o serás. Que linda essa mensagem do mestre. O BP Paranhos diz: Evelyn, tenho refletido muito sobre os sentimentos. Vejo que o espírito, que ele anseia o conhecimento. Você não acha que para servir temos que conhecer os códigos da afinidade e entender sobre psiquismo? BP Paranhos, isso é importante, com certeza. Mas o que nós mais precisamos para servir é amor no coração e boa vontade. Por quê? Porque a intelectualidade, conhecer, como tu disseste aqui, os códigos, entender o psiquismo, é importante sim. Mas intelectualidade, entendimento, conhecimento, sem vivência, sem prática, não resolve. Eu só cresço numa asa, porque nós, para nos tornarmos perfeitos, precisamos crescer em intelectualidade e moralidade. Então, eu vou crescer se eu adquirir esse conhecimento, BP Paranhos, vou. Porque eu já estou crescendo numa asa, mas para que eu possa crescer junto, eu tenho que trabalhar as duas asas, intelectualidade e moralidade. Então, para que eu possa verdadeiramente servir, eu tenho que conhecer? Tenho, mas eu preciso essencialmente amar. Porque o mais difícil não é a intelectualidade, BP Paranhos, o mais difícil é nós conseguirmos amar. É nós sairmos dos nossos interesses, de eu olhar apenas para mim e olhar para o próximo. Está aí os nossos maiores desafios. Rodrigo coloca aqui: considerando que evoluímos um pouco a cada encarnação, hoje somos a melhor versão de nós mesmos, certamente. Portanto, não podemos perder esta oportunidade de presentemente vivenciar a experiência de ser útil ao próximo. Exatamente, estamos na nossa melhor versão. E isso é maravilhoso, sabendo que, olha, eu não sei o que eu fiz ontem, mas hoje eu sou a minha melhor versão e eu posso fazer mais e melhor. Eu quero fazer melhor e eu vou fazer melhor. Então, isso realmente depende das nossas escolhas, das nossas decisões na vida atual. Aqui a Meire diz: quando vejo as histórias de grandes trabalhadores que vieram em missão e fizeram bem pouco do que se propuseram, percebo quanto ainda tenho que trabalhar. A vida na Terra ainda está muito ligada à matéria, de fato. Não só Maire, desculpa, eu falei Meire,
não só os grandes missionários não são completistas. O que eu quero dizer com completistas? Não cumprem a sua missão na totalidade, em tudo aquilo que eles tinham que fazer. Na verdade, muitos de nós não são completistas. Muitos de nós não fazemos tudo aquilo que nos propusemos, mas antes fazermos um pouco do que não fazermos nada. Não é porque eu não vou sair daqui como um espírito completista, porque eu não completei 100% daquilo que eu me propus, que eu não evoluo. Não é assim. Eu vou evoluir, eu vou crescer. Se eu evoluir, se eu conseguir realizar 70% daquilo que eu me propus, 70% de progresso. Vou ter que fazer aqueles outros 30% numa outra oportunidade? Com certeza que eu vou. Mas eu vou fazer. E o bom é que eu vou ter uma nova oportunidade, porque o Pai nos oportuniza essa oportunidade, certo? A Meg diz, não podemos ficar mais em cima do muro, de jeito nenhum, não podemos ser mais espíritos neutros. Ficar em cima do muro são os espíritos neutros. Os espíritos neutros são os espíritos, é uma das classes da terceira ordem de espíritos imperfeitos. Temos os espíritos impuros, os batedores, os neutros, os pseudos sábios, e nós não podemos ser os neutros. Neutros são esses que nem fazem o bem, mas não fazem o mal, mas também não fazem o bem. Ficam ali em cima do muro. Isso é sinal de imperfeição e isso é o quê? Malbaratar o tempo. É utilizar essa 1 hora não com 100% de dedicação, mas de forma incompleta. Vamos receber o nosso salário? Não vamos. Não vamos. Trabalho mais ou menos, ficar em cima do muro? Não. Temos que trabalhar de fato, tá? Mas se eu não conseguir sair daqui como completista, que eu pelo menos cumpra boa parte daquilo que eu me propus, tá bom? A Franciele diz, Evelyn, os últimos trabalhadores seria também reflexão sobre a regeneração da terra. Esta última hora quer dizer que será a separação dos bons e dos que ainda continuam na prática da maldade. Sim, com certeza, Franciele. O Evangelho nos diz isso aqui. Eu vou continuar a leitura para que nós possamos chegar nessa interpretação. Ele diz aqui, no 4º parágrafo do item 2, bons espíritas, nós, trabalhadores da última hora, meus bem-amados, sois todos vós, obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse, comecei o trabalho no alvorecer e não o terminarei, senão no declínio do dia. Todos vós viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação, da qual carregais os grilhões. Falando claramente aqui que a nossa última hora é a encarnação, falando que a hora é a encarnação, tá? Então ele diz, todos vós que fostes chamados, vieram um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, nós, uns mais cedo, mais tarde, aceitamos o compromisso de estarmos aqui. Somos espíritas com esse compromisso, viemos para a Terra com esse objetivo, tá? Então aceitamos o chamado. A questão é saber se eu vou bem cumprir o chamado, mas aceitamos o chamado, por isso estamos aqui, perfeito? Aí ele diz, mas desde quantos séculos e séculos o Senhor vos chamou para a sua vinha sem que tivesses querido nela entrar? Nós, que reencarnações e reencarnações aí, optando, seguindo pelo erro, certo? Eis o momento de receberdes o salário. Empregai bem essa hora que vos resta e não ouvideis jamais que a vossa existência, tão longa que vos pareça, não é senão um momento bem fugidio na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Então ele está dizendo aqui o que, meus queridos amigos? Que a reencarnação, por maior que seja, como ele diz aqui, tão longa que vos pareça, por mais longa que possa nos parecer, não é senão um momento bem pequeno na imensidade do tempo que forma a eternidade. É dizer, eu estou te pedindo um tempo tão pequeno de dedicação a mim, para que tu possas receber o salário. Eu só estou te pedindo 1 hora. E vejam, aqui a reencarnação, perto da eternidade,
daquilo que nos espera, de um mundo melhor, não é nada, não é nem uma hora, são segundos, se é que eu posso dizer assim, perto da eternidade. E nós temos uma dificuldade gigantesca de dedicar uma hora ao Pai, de dedicar a nossa existência ao Pai. Esse capítulo aqui nos traz, nos chama essencialmente a responsabilidade. E é impossível terminar essa leitura, ler essas considerações aqui, sem nos perguntarmos: meu Pai, como é que eu estou agindo? Será que eu estou me dedicando? Será que eu vou receber? Será que eu sou merecedora de receber o meu pagamento? O que será que eu fiz da minha reencarnação? O que eu tenho feito do meu tempo? O que eu tenho feito da minha vida? O que eu tenho feito de todas as potencialidades, de toda a oportunidade que o Pai me dá para eu trabalhar, para eu fazer o bem? E eu faço? Eu aproveito as oportunidades que me são dadas? Reflitamos quanto do nosso tempo, quanto do nosso dia nós dedicamos ao próximo. Nós conseguimos nos dedicar ao próximo todos os dias? Pelo menos alguns minutos, alguns poucos minutos do nosso dia, todo dia, eu consigo fazer isso ao próximo? Como Evelyn? Ouvindo, ajudando alguém, vendo se alguém está precisando de alguma coisa. Eu faço isso todo dia? Não faço. Eu escolho às vezes, Evelyn, um dia da semana para fazer o bem, para ajudar alguma pessoa. Será que um dia da semana, muitas vezes uma hora numa semana, às vezes a cada 15 dias, é o que Jesus está pedindo aqui, o que o Senhor é trabalhar nessa última hora com a dedicação? Ou é fazer o trabalho, como ele diz: mestre, eu vou fazer bem pouco da minha tarefa e aí eu recebo o salário? Reflitamos, porque muitas vezes nós achamos que é suficiente fazer isso. Uma horinha, às vezes por semana, a cada 15 dias, ao mês, enfim. É melhor do que nada, certamente, mas é pouco. É pouco. Podemos fazer mais? Podemos. Queremos fazer mais? Decisão nossa, escolha nossa. Eu preciso querer, eu preciso fazer. Isso precisa ser importante para mim. Ai, Evelyn, eu não tenho tempo. Ai, Evelyn, eu trabalho muito. Ai, Evelyn, meus filhos demandam muita atenção de mim. Evelyn, eu realmente estudo muito, não tenho tempo. Vou dizer uma coisa para vocês. Tudo isso pode ser verdade? Claro, não estou dizendo que não é. É verdade. Mas nós sempre encontramos tempo para as coisas que são importantes para nós. Quando tem algo importante para você, você não encontra um tempo na sua agenda? Você não faz malabarismos para encontrar um tempo na sua agenda para fazer aquilo? Com certeza. E encontra tempo? Com certeza. Significa dizer que a sua reforma íntima ainda não é prioridade para você. Trabalhar no bem, fazer a caridade, ajudar ao próximo, trabalhar o amor dentro do seu coração, ainda não é prioridade para você. Porque se for prioridade, você vai encontrar tempo para fazer isso. Sempre, sempre. Então, queridos amigos, não podemos mais deixar que o comodismo viva entre nós, ganhe a nossa vida e tenha preponderância sobre o Pai. Isso é passado. Hoje nós temos que ser pessoas diferentes, ok? Aqui a Soraya colocando aqui: hoje eu sou mais feliz porque vejo que estou melhorando. Todos nós. Aqui, excelente reflexão dos grandes desafios da nossa atualidade é renunciar às futilidades terrenas puramente materiais. Fundamental que cada um de nós se esforce para servir às causas do Cristo. Fico feliz de dedicar aqui nesta plataforma uma hora. Por mais uma hora conseguiremos, né? E vamos com certeza caminhar juntos. Muito bem, Meio. Obrigada também pela sua colocação. Aqui, vamos mais, aqui Fátima, paz e luz. Pois é, meus amores, deixa eu ver mais aqui o que tem também aqui no nosso YouTube com as ponderações de vocês.
Aqui a B. Batista coloca: Chico Xavier é um exemplo desse trabalhador? Com certeza, Chico Xavier é um exemplo desse trabalhador. Nós não sabemos se Chico Xavier ele é um trabalhador da última hora no sentido de que apenas nessa reencarnação ele se dedicou ao trabalho do bem. Acredito que não. Chico Xavier, pela evolução espiritual que ele demonstrou durante a sua última existência, nos leva a crer com certa segurança que em reencarnações anteriores ele já estava trabalhando. Mas podemos dizer sim que ele é um trabalhador da última hora se considerarmos como a questão da versão espírita. Nós não sabemos as personalidades anteriores de Chico Xavier. Quem sabe Chico Xavier não foi um desses sábios, desses filósofos, pais da igreja, mártires também. Nós não sabemos. E aí talvez ele fosse um dos que já tivessem sido chamados ali na segunda ou na terceira ordem, tá bom? Mas se considerarmos a questão da doutrina espírita, sim, podemos considerar também como sendo, tá bom? Aqui a Ivoneide coloca... Não, aí na realidade a Débora coloca aqui: nossa, como é difícil estar por aqui. Aqui não estamos a passeio, não. Definitivamente não. Tá, Débora? Realmente não, minha querida. A Ivoneide coloca: boa noite, Evelyn. Recebi o chamado para ser trabalhadora na casa que frequento desde o retorno do meu esposo à pátria espiritual. Foi onde recebi o acolhimento no momento mais difícil da minha vida. Que bom, Ivaneide, que você aceitou esse convite e que está lá trabalhando. Que todos nós possamos fazer isso. Trabalhar, trabalhar e trabalhar. Com sinceridade, com entrega e com amor. João Chagas diz: feliz em estar contigo hoje. Também, João, querido, muito obrigada, tá? Estou firme com o livro dos Espíritos todos os dias. Ah, que bom, no Pétalas do Espiritismo, que bom. Todos nós, eu também, porque quando eu estou ali falando, eu estou aprendendo e refletindo também. Aqui, vamos lá então mais para alguns comentários. Aqui a Feibes diz: foi justamente o que caiu hoje no meu evangelho no lar, sobre caridade. E eu dando desculpas para não fazê-las. Que maravilha poder te ouvir hoje. Gratidão enorme por esse canal. Ô Feibes, minha querida, é o evangelho. A espiritualidade é tão maravilhosa que realmente sabe o que cada um de nós necessita. E essa reflexão, ela é dura, mas ela é necessária. Sem ela, nós não sabemos. Prioridade, priorizar o nosso compromisso, a nossa escolha. Lembrar que a vida na Terra é passageira. Só estamos aqui nesse momento, nessa última hora. Mas o que é eterno não é a vida material, é a vida espiritual. E é ela que nós precisamos conquistar. É para isso que nós estamos aqui. Então, realmente, vamos trabalhar. Não vamos mais encontrar outras prioridades em nossas vidas, mas vamos fazer do nosso crescimento espiritual prioridade. E é por isso que nós precisamos saber exatamente onde nós queremos chegar. Se a minha decisão é essa, se eu quero realmente me melhorar, isso tem que ser prioridade e vai ser prioridade. E aí vamos agir como tal. Mas vamos continuando aqui os últimos parágrafos para nós já finalizarmos o nosso estudo de hoje. Nós já estamos quase finalizando nossa live de hoje. Então, já no item 3, diz o seguinte: os últimos a chegar, os espíritos então aproveitam os trabalhos intelectuais dos seus predecessores, como eu já havia comentado. Então ele diz: Deus abençoa a solidariedade. Muitos dentre eles, dos primeiros, os que vieram nas primeiras, segunda e terceira muitos dentre eles, aliás, revivem hoje ou reviverão amanhã para arrematar a obra que começaram outrora, dizendo que os que vieram na primeira, segunda e terceira hora, lá no passado, retornam agora para arrematar o trabalho. Por quê? Pela lei da reencarnação, nós não estamos reencarnando até alcançarmos a perfeição. Então, esses corações que vieram lá no início, trazendo esse trabalho, fazendo todo esse plantio, muitos retornam agora para dar continuidade ao trabalho e também para colherem os frutos daquilo que plantaram e também plantarem novos frutos para a humanidade que segue. Então ele diz: mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo, mais de um propagador da fé cristã se encontram entre eles hoje
porém mais esclarecidos, mais avançados, trabalhando não mais na base, mas no coroamento do edifício. Seu salário será, pois, proporcional ao mérito do trabalho. Então, muitos da primeira hora retornam agora. E que maravilha! Como ele diz, receberão não apenas pelo trabalho na base, mas pelo coroamento de todo esse edifício. E aí ele diz: a reencarnação, esse belo dogma, eterniza e precisa a filiação espiritual. O espírito chamado a prestar contas de seu mandato terrestre compreende a continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Vê, sente que apanhou no voo o pensamento dos seus antepassados. Reentra na linha do amadurecimento pela experiência para avançar ainda. E todos, trabalhadores da primeira e da última hora, com olhos voltados para a profunda justiça de Deus, não murmuram, mas o adoram. Todos vão ser beneficiados, os da primeira, os da segunda, os da terceira, da última hora, desde que aproveitem o tempo com dedicação, com amor, com entrega, com valor real daquele tempo. E por fim ele termina no último parágrafo dizendo o seguinte: tal é um dos verdadeiros sentidos desta parábola, que encerra, como todas as que Jesus dirigiu ao povo, um germe do futuro, e também, sob todas as formas, sob todas as imagens, a revelação dessa magnífica unidade que harmoniza todas as coisas no universo, dessa solidariedade que religa todos os seres presentes ao passado e ao futuro. E a solidariedade que existe entre os seres do passado, entre os que trabalharam nas primeiras horas e nós que estamos aqui à última hora. Mas a solidariedade embasa as relações humanas. O amor embasa as nossas relações. Somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, filhos do mesmo Senhor que nos ama igualmente. Então, queridos amigos, é isso que temos que fazer. Trabalhar com carinho, com amor, com dedicação por nós e pelo próximo. Todos devem ser beneficiados com cada ato de bondade e de carinho que nós possamos fazer, certo? Lendo aqui mais as últimas considerações, a Meg diz: devemos levar para a pátria espiritual o que aprendemos aqui de melhor e de ajudar o nosso próximo, porque sempre seremos trabalhadores de Jesus em missão incansável. Muito bem, isso mesmo. Oliveira coloca: ia falar isso agora. Os trabalhadores de primeira hora retornam na última hora para coroar o trabalho que começaram. Exatamente. E nós, eles precisam nos encontrarem trabalhando para que possamos também ajudá-los a agradecer por tudo que eles fizeram e trabalhar com eles nesse momento também. Certo, meus amores, meus queridos amigos? Vamos finalizando por aqui o nosso estudo de hoje. Que tema maravilhoso, não é? Semana que vem vamos continuar neste capítulo, Trabalhadores da Última Hora. Vamos finalizar esse capítulo na próxima aula, no nosso próximo estudo, ok? Vamos então fazer a nossa prece, sempre agradecendo a Deus pela oportunidade única de estarmos estudando juntos, tá bom? Aqui a Débora agradecendo pelos estudos, gratidão por estar aqui hoje escutando tudo que me fará evoluir. Eu que agradeço, minha querida, eu que agradeço, porque a oportunidade que eu tenho de estar aqui com vocês me faz também estudar, me faz também refletir, me faz também buscar as minhas melhoras. Talvez, se eu não tivesse o compromisso de estar aqui com vocês, eu não estivesse estudando com tanta constância os evangelhos, estudando a orientação da doutrina espírita. Então, na verdade, o auxílio é mútuo. Eu, de alguma forma, auxilio vocês na compreensão do evangelho, porque o evangelho não é meu, o evangelho é do Pai. Eu apenas sou uma facilitadora do seu conteúdo e vocês me ajudam a evoluir. Por quê? Porque eu também me cobro, eu também me sinto no compromisso de ser uma pessoa melhor. Então, o trabalho aqui de auxílio é mútuo. Então, obrigada também a todos vocês por me ajudarem a ser uma pessoa melhor todos os dias. Tá bom? Felicidade que eu passo. Vocês também, Andréia, Gilvan, o carinho, a alegria é recíproca.
tá bom? Meus amores, vamos agradecer. Temos que agradecer a Deus. Papai do céu é maravilhoso conosco mesmo. Então vamos estudar sempre, mas agora é hora de agradecer. Então, aqui a Andréia perguntando, os encontros são sempre às segundas? São, Andréia, sempre às segundas, 21 horas, horário de Brasília. Quando eu viajo, eu preciso fazer as lives em outros dias, mas eu sempre aviso no Instagram que naquele dia não vai haver a live, que vai ser numa outra data. Mas, se eu não estiver viajando, é sempre às segundas-feiras, 21 horas, horário de Brasília, tá bom? Então, vamos lá. Fechando os nossos olhos.